Sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse-lhes: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Na verdade, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida? Que daria o homem em troca da sua vida? Portanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras no meio desta geração infiel e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Jesus declarou-lhes ainda: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não morrerão sem terem visto chegar o reino de Deus com seu poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos mais um momento hoje, nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, em que fazemos esta reflexão sobre o Evangelho de hoje. Uma mensagem bastante bem direcionada. Se olharmos um pouco os versículos antes deste Evangelho de hoje, vimos como que Jesus predizia pela primeira vez sobre a sua paixão. E ontem mesmo Pedro chamou-o à parte e dizer: Não, Senhor, isto não pode acontecer. E vemos que ele se sacrificará, pelas suas próprias palavras, por amor ao outro. E é esta mesma missão de Jesus. E com isso chegará a uma vida mais profunda e se tornará uma fonte de vida para os outros. A autodoação. Jesus doa-se. É preciso que o grão de trigo morra para germinar e dar vida nova. Então é o que Jesus vai fazer. Jesus vai morrer na cruz. Jesus morre para salvar o homem decaído. Mas a cruz de Jesus nem sempre é percebida. E hoje ele reúne a multidão com seus discípulos e pronuncia a fórmula para segui-lo. E é preciso ter em conta, ter isto em consideração, esta fórmula que Jesus pronuncia hoje. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não são palavras leves, não. Mas nada é possível, nada é impossível, se for em nome do Senhor e com Ele também. Pois o caminho do discipulado é o caminho do amor abnegado. Isso significa o caminho do sofrimento. E Ele próprio passou por ali, por este caminho, Jesus. Daí o grande paradoxo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Significa que não é possível as duas coisas. Não é possível salvar a minha vida, querer. O que quer dizer aqui salvar a minha vida? Salvar a minha vida não é perder a minha vida ou salvar a minha vida não significa simplesmente viver. Salvar a minha vida significa fechar-se para os outros, fechar-se em si mesmo, isto sim, querer salvar a própria vida. Quer dizer, em primeiro lugar estou eu.
O resto, o resto, pronto, não sei onde é que vou colocar o resto. O resto é resto. Primeiro estou eu e tudo o resto fica para o segundo plano. Mas perder a vida por causa de Jesus e do Evangelho, o que vai ser sinônimo de salvar a própria vida, significa autodoação. Nada tão simples assim de se perceber, mas também de se realizar. E nós percebemos hoje que quanto mais crescemos na pessoa de Jesus, quanto mais nos aproximamos de Jesus, quanto mais interiorizamos Jesus na nossa vida, mais nos tornamos nosso verdadeiro eu, mais nós aperfeiçoamos o nosso verdadeiro eu. Significa que quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele chega ao aperfeiçoamento de si mesmo. Aperfeiçoamento de si mesmo significa ter uma vida de qualidade. Ter uma vida de qualidade não é ter, não consiste em ter, consiste em ser. A diferença. O mundo hoje anda louco em ter, a sede do ter. As pessoas esquecem-se do ser. É o ser. Ser para com Deus, ser para com o próximo, para com o irmão. Esta é a beleza da nossa fé. Pois, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos tornamos a melhor versão de nós mesmos, de quem Deus quer que nós sejamos. Isto não é possível se nós nos distanciarmos de Deus, de Jesus. Pois Ele não é apenas a fonte da nossa inspiração, Ele é também fonte de vida. Mas isso é mais fácil ainda. É muito fácil. Isto é muito mais fácil ainda de se dizer. Mas pôr em prática é algo que exige sacrifício e abnegação. Pois, as palavras são estas que devemos ter em conta: sacrifício e abnegação. Jesus sabe como é difícil para nós colocar isso em prática. Ele nos diz que a única maneira de alcançar essa proximidade com Ele é por meio da nossa disposição de nos entregar em serviço amoroso aos outros. Pois, se alguém quiser ser meu, as mesmas palavras, se alguém quiser seguir-me, que quer dizer, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu amigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto quer dizer abdicar-se. A nossa fé deve ser expressa. É uma vida de amor pelos outros, é uma entrega. Pois os santos e os mártires compreenderam este chamado e o colocaram em prática, oferecendo-se de maneira única. Olhando um pouco para a primeira leitura de hoje, que fala do episódio da Torre de Babel. A Torre de Babel, que é um símbolo da desunião dos homens e dos povos, fruto do orgulho dos mesmos. A Torre de Babel, quando se fala da Torre de Babel, estamos a falar da desunião, aquilo que representa a desunião das pessoas, quer dizer, não há compreensão. E hoje, infelizmente, podemos identificar muitas torres de Babel. Quanta desunião, muitas torres de Babel. As pessoas esforçam-se a construir um mundo baseado em si mesmos. Nós nos tornamos os pilares das nossas próprias vidas, e quando é assim, este mundo que nós queremos construir, estaremos a construir uma Torre de Babel.
comunidades que se tornam torres de Babel, porque ninguém percebe ninguém, cada um coloca a sua importância em primeiro lugar. As famílias, que muitas vezes se tornam as torres de Babel, por que é que tem que ser assim? Nós podemos fazer a diferença, podemos viver de outra maneira. Mas a narração do Pentecostes será a resposta à narração da Torre de Babel. O Pentecostes vai ser exatamente o contrário daquilo que é a Torre de Babel. Pois enquanto o pecado dividiu os homens, a graça do Espírito Santo, fruto da Páscoa do Senhor ressuscitado, vai reconduzi-los à unidade. E como diz São João no Evangelho de São João, no seu capítulo 11, versículo 52, de facto Jesus ofereceu-se ao Pai para trazer à unidade os filhos de Deus que andavam dispersos. Então ali conseguimos ter uma unidade entre a primeira leitura e o Evangelho, porque a primeira leitura fala da cruz, a cruz que ele mesmo, Jesus, vai sofrer. Por que Jesus vai sofrer a cruz? Para nos salvar. E ele pede-nos que nós também, cada um de nós, assuma a sua cruz. Assumir a sua cruz significa assumir a tua responsabilidade de batizado, que é aquele que deve ser a testemunha fiel de Cristo morto e ressuscitado. E quando nós temos em conta estas disposições, ou temos presentes isso na nossa vida, então nós estaremos a formar uma igreja, a formar uma comunidade de homens que lutam pela união. Porque onde há união, aí Deus reina. Onde há divisão, é Satanás que toma lugar. Que Deus os abençoe. Bênção da água. Eu te exorcizo, água, criatura de Deus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, e na força do Espírito Santo, para que te tornes água exorcizada, a fim de pôr em fuga todo o poder do inimigo e possas extirpar o próprio inimigo com os seus anjos rebeldes, pela virtude do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que há de vir julgar vivos e mortos, e este mundo pelo fogo. Amém. Oremos. Ó Deus, que operastes pela água os maiores mistérios da salvação dos homens, atendei propício às nossas súplicas e derramai sobre este elemento, preparado por várias purificações, a força da vossa bênção, para que esta criatura, servindo aos vossos mistérios, possua a eficácia da graça divina para expulsar os demónios e afastar as doenças, e guarde de qualquer impureza e malefício as casas dos fiéis e outros lugares em que ela for aspergida. Não se demorem ali miasmas, nem áreas insalubres. Afastem-se para longe as ciladas do inimigo escondido. Se algum perigo ameaça a segurança ou a tranquilidade dos moradores, dissipe-o sem demora a aspersão desta água, protegendo contra qualquer ataque a salubridade conseguida pela invocação do vosso santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, inspirador de toda força invencível e rei de um império insuperável, sois sempre o triunfador magnífico. Reprimir os assaltos da potência contrária e a sainha do inimigo ameaçador,
derrotando decisivamente as manobras hostis. Em santo temor, nós vos rogamos e suplicamos, Senhor, que olheis com benevolência esta criatura vossa, a água, e a santifiqueis com o orvalho da vossa bênção, para que a invocação do vosso santo nome ela expulse, onde for espalhada, os assaltos do espírito impuro, afaste para longe o perigo da serpente maligna e atraia em favor dos que recorrem à vossa misericórdia, presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma fumaça que no ar se desvanece.